Senhor presidente, gostaria de cumprimentar todos os colegas vereadores, as pessoas que estão aqui nos visitando, o Thiago, a imprensa e também quem está nos ouvindo. Hoje me leva à tribuna para a gente refletir um pouquinho sobre o Dia do Professor. No dia 5 desse mês é comemorado o Dia Mundial do Professor. Aqui no Brasil é no dia 15, né? É uma diferença de datas. Primeiro, gostaria de fazer uma definição que o Mário Sérgio Cortella, né, um professor, filósofo, escritor, né, gosto muito particularmente dos seus livros, que ele nos define. Ele diz que o professor é aquele que partilha o saber, que procura o que não sabe, pratica o que ensina, pergunta o que ignora e vai em busca daquilo que é a capacidade de não excluir. Assim ele define o professor. E nós, aqui no nosso dia a dia, pegando, por exemplo, eu mesmo, quem é o nosso primeiro professor? A gente nunca esquece. Só que às vezes a gente esquece que o nosso primeiro professor é o nosso pai e a nossa mãe. Às vezes é o que mais incentiva. Por exemplo, meu pai não teve oportunidade de estudar, de se instruir. Mas sempre foi uma pessoa muito inteligente e sempre nos cobrou e nos incentivou muito. Tive uma outra professora também, que hoje já se encontra na glória, que era a dona Lourdes Pemens, que também sempre me cobrou e sempre me incentivou muito, do ensino e do respeito com o professor. Também, seguindo a caminhada desde criança, por coincidência, meu primeiro professor que me ensinou minhas primeiras letras foi o irmão do nosso presidente Marino, né? Ele se deslocava, se hospedava na nossa casa, né, por incentivo bastante do meu pai, né, nos ensinou. Isso já se passou quase 40 anos e a gente não esquece, porque fica na vida da pessoa, por isso que a importância, e assim foi sucessivamente. Como esquecer, por exemplo, de uma professora de matemática em Cabeceira, lá na 5ª série, né? Onde nos ensinou toda a base para a vida, entendeu? Não tem como. Mesma coisa, vários professores em Campo Branco, porque não é só o papel do professor, ele não é só ensinar o português, a matemática, a geografia, a história, mas também ele compartilha nas decisões da vida. A partir do momento que a criança leva o seu professor como exemplo, pode ter certeza que ele está sendo direcionado para um bom caminho. E eu tive esse privilégio em todas as etapas da minha vida. Do 2º grau, a mesma coisa, que é uma coisa que eu defendo muito, é o turno integral nas escolas. Eu tive esse privilégio. Eu sei da diferença que faz, na mudança que faz, na qualidade de ensino diferente, muda, transforma a vida de muitas pessoas. Esse é o caminho. E assim foi indo na faculdade, especializações, e hoje no dia a dia, cada curso, um novo professor, novo ensinamento, novos aprendizados, mas sempre num caminho além da parte intelectual, também a parte de formação humana. O professor hoje, às vezes eu vejo assim com bastante tristeza, aonde se fecha algumas escolas no interior,
às vezes por realmente não ter mais aluno, mas se perde uma liderança, se perde às vezes um ministro da igreja, se perde um catequista, se perde um líder na comunidade. Cabeceira, nós sempre tivemos grandes professores, mas sempre esses professores envolvidos com a comunidade, sempre trabalhando para a comunidade, sempre sendo referência para a comunidade. E assim também é em outras comunidades, apenas citei a minha comunidade como referência, que nos leva, hoje como vereador, a gente pensar de como vai ser a educação para os nossos filhos, para os nossos netos, o que nós podemos fazer. Eu sempre gosto de citar referências, da onde eu pego. Alex Berner, ele é um professor inglês, né, deu aula em Londres. Um determinado momento, ele saiu, passou mais de 20 países para pesquisar. Ele sentiu que estava estagnado na profissão. Ele passou mais de 20 países pesquisando. E nele, ele desenvolveu o livro Natural Born Learner, que eu recomendo para os colegas, professores, diretores, Secretaria de Educação. É um livro muito bom, que ele traz em sua essência o que ele procurou conversando e pesquisando nesses países, do que a criança realmente precisava, né, para enfrentar agora no século XXI, que a gente tem que concordar que é outra mentalidade, são novas tecnologias, é um outro momento. Às vezes a gente não pode ficar preso ao passado. Esse livro, ele faz uma conexão do aprendizado, da tecnologia e a inteligência artificial, que para ele isso será, né, pegando exemplos de escolas bem-sucedidas nesses 20 e poucos países lá que ele passou, que ele coloca que as crianças teriam umas 3 exigências básicas para ter esse enfrentamento daqui para frente nos dias de hoje. Que o primeiro é aprender a pensar. A primeira coisa que nossas crianças, nossos filhos, nossos netos precisam, aprender a pensar. A segunda, item mais importante, segundo o escritor, pesquisador, é aprender a agir. Primeiro a pensar, segundo a agir. Agir, mas sobretudo como ser criativo, ter criatividade para resolver os problemas que estão ali. Às vezes um problema do meio ambiente, são nossas crianças que vão ter essas alternativas e ter que resolver esses problemas. O terceiro item que ele coloca de extrema importância, que a criança precisa desenvolver, é aplicar essa criatividade na resolução dos problemas. Que o mundo moderno, que hoje o nosso dia a dia, está ali. Que às vezes nós, né, não conseguimos até acompanhar essa modernidade, né, mas eles têm que estar preparados. Nossos professores têm que estar preparados para ensiná-los e encaminhar nesse caminho. Aí entra no que eu tenho convicção. Para mim, as séries mais importante para a vida de uma pessoa é o ensino fundamental. Às vezes eu vejo com tristeza, né, ter que aprovar alguma coisa, às vezes
para fechar aquele X que precisa gastar, e a gente tendo tanto a melhorar e tanto a se fazer. O que ele, Alex, eu estou citando toda essa referência do livro dele, porque eu achei extrema importância e é atual para nós, tá? O que ele colocou, né? Ele deu uma entrevista lá na BBC News, que eu acompanhei, da América Latina. O que ele colocou como grande problema que a gente tem aqui, é a desigualdade de ensino, que é a primeira coisa que nós tínhamos que corrigir, segundo ele. E ele não está falando nada de verdade. Hoje, uma pessoa, às vezes, que tem uma condição diferente, ou está mais num centro maior, tem possibilidade de uma educação totalmente diferente, com ensino integral, assim, muito diferente, às vezes, com a nossa realidade aqui. Só que lembrando que nossos filhos depois vão ter que competir com eles. É desigual. Então, assim, por que nós também não dar essa mesma importância que os ricos dão para os filhos deles? Porque se eles estão investindo nisso, é porque realmente é importante. Eles pagam colégios particulares justamente para isso. Mas por quê? Porque eles acreditam que isso, a educação faz a diferença, e desde o ensino fundamental, desde a creche. Segundo ele, na Finlândia, o curso para professor primário é um dos cursos mais disputados que existe e mais difícil de passar. Mais difícil porque também existe uma remuneração boa para realmente ter esse profissional bom. Ele compara que o professor deveria ter a mesma formação de um médico. A mesma importância que o médico tem, o professor também tinha que ter em sua formação. Então, assim, essa é a preocupação que ele coloca, e ele coloca como problemas da educação para o século XXI, que seria o caminho da educação. Então, hoje no Brasil, né, a gente tem as escolas normalmente religiosas, né, que tem esse perfil. Agora surgiu ali do ensino cívico-militar também, que eles têm essa preocupação também, além do ensino de formação, de inglês e português e outras matérias, também tem a formação como cidadão, como ser humano. Então eu deixo essa reflexão para todos nós, vereadores, né, que nós possamos pensar em educação, mas como de uma maneira diferente, usando o exemplo de escolas que nos dá esse retorno de qualidade, que não vai ser nenhum real gasto, vai ser um real muito bem investido. Muito obrigado.